Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, igreja. A paz do Senhor. Louvado seja Deus. Toma nas suas mãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos fazer mais uma oração. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Estamos aqui nessa noite para cultuarmos a Deus. Essa noite é o culto da vitória. Amém? Em todas as congregações do campo de Mogi, estamos adorando a Deus com este culto da terça-feira. O culto à terça-feira da vitória. Amém? E hoje nós temos a vitória. A nossa vitória é essa: estarmos na presença do Senhor e adorarmos Ele, a Ele, na beleza e na santidade do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos te louvar, te agradecer, ó Pai. Ó Senhor, nós damos culto, Senhor, de bênção. Ó Deus, meu Pai querido. Senhor Jesus, toda a nossa frente. Senhor Jesus, receba o nosso louvor. Senhor Jesus, renova nesta noite. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, alegra os nossos corações. Meu Deus, meu Pai, pelo braço, meu Pai, por essa porta que o Senhor tem aberta neste lugar, para chegar a Sua palavra. Ó Senhor, meu Deus, para louvar o Santo nome, Senhor. Ó meu Deus, aqui nós estamos, Senhor, nesta noite. Ó meu Deus, oração, buscando o Senhor. Ó meu Deus, meu Pai querido, meu Senhor, vai se apresentar ao Senhor. Meu Deus, nós precisamos da Tua presença. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, ó Senhor, nós queremos louvar, repreender todo aquilo que eu prometi, Senhor. Ó Deus, meu Pai, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia nas nossas vidas nesta noite. Seja a honra, seja a glória, Senhor. Seja dadas a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai querido, Senhor, derrama o Teu poder, da Tua glória, sobre você da vitória é essa, Senhor, que nós vamos ser cheios mais e mais do Teu Espírito, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu te louvo por essa porta aberta, por essa igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, igreja, Pai do Senhor, vamos louvar a Deus com o hino de número 303 na nossa arte. Amém? 303. Na nossa harpa, em nome do Senhor Jesus.
vou andar. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia Jesus. 169 da harpa, 169.
vamos em Salmo 14. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Salmos 14, o título diz assim: a corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Salmo de Davi para o cantor mor. Todos encontraram? Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos ler didaticamente a leitura, conforme o nosso costume. Nós da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, nós vemos assim. Nós vemos o primeiro e a igreja deu o segundo, e assim sucessivamente. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor: disseram os nécios no seu coração, não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se algum tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não tereis conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o teu povo como se comesse pão, eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Pois mergulhais o conselho dos povos, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Vamos ler o versículo, o capítulo 15, o Salmo 15 também. Continuemos. O verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem reinará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Vamos ler o versículo, todos nós juntos, toda a igreja junto, o versículo 7 do 14 e o versículo 1 e o 2 do 15. Então 7, 1 e 2. 7 do 14 e 1 e 2 do 15. Amém, irmãos? Entenderam? Vamos ler todos nós juntos. Ó, se Sião tivera já vinda a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. O Salmo de Davi, os dois aqui representam o Salmo de Davi, mas aqui também é o Salmo do Messias, né? O filho de Davi, o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 7 do Salmo 14,
fala, né, de Israel, de Sião, né? A redenção, se Sião tiver já vindo a redenção de Israel, louvado seja Deus. Quando o Senhor quiser voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Um dia Jacó e Israel irá se alegrar completamente, porque eles serão salvos pelo Messias, pelo Deus conosco, que virá nas nuvens do céu. Aleluia! E quem vai habitar com esse Deus glorioso? Quem habitará no tabernáculo de Deus? Na Nova Jerusalém, no céu e na nova terra, onde o mar já não existe mais. Aleluia, Jesus! O mar da corrupção, o mar que veio à besta, o anticristo que virá ali, que lutará contra o Messias. Glórias a Deus! Mas o Messias irá vencer eles com a boca, com a espada aguda que sai da sua boca, que é a palavra. Glórias a Deus! Quem morará no teu santo monte? Quem é? Aquele que anda em sinceridade, que pratica justiça, que fala verazmente segundo o seu coração. Nós podemos fazer isso porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus! O Espírito Santo de Deus é aquele que convence, que nos consola e nos convence de todo o pecado. Aleluia, Jesus! E nos leva para a justiça do Filho de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glórias a Deus! E nós temos fome e sede de justiça. Nós queremos estar na presença de Deus e fazer a vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nesta noite, trouxe a mim, trouxe a nós nesta noite, neste culto de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero chamar aqui a nossa diaconisa, irmã Maria. Vem aqui, diaconisa, fazer essa oração de agradecimento por essa palavra oficial, essa palavra de vitória. Glórias a Deus, aleluia, oh glórias a Deus, oh Senhor, eu te louvo, te agradeço, te exalto, Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Obrigada, igreja, Pai, Senhor. Vamos colocar de pé, vamos fazer essa oração, agradecer ao Senhor por essa palavra, amém? Senhor, meu Deus, Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra, Senhor, Deus, os nossos corações possam estar nessa palavra, mas Deus, também aqui, Senhor, quero agradecer, Jesus, que cada um se encontra aqui nesta noite, nós viemos para te adorar, glorificar e exaltar o teu nome, que nós venhamos sair daqui, Senhor Jesus, exaltado, com a palavra, cheio de esperança, Senhor Deus, em glória, Senhor Cristo, Pai, toma nossa direção, toma nossas bênçãos, Senhor, usa o teu servo, Pai, usa a nossa serva, usa os teus passos, tão precioso para nós aqui nesta noite, Senhor. O Senhor, Pai querido, é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós cremos, Senhor Deus, Pai, Deus poderoso, que nós vamos sair daqui renovados, cheios de alegria, com as mãos de receba, Senhor, a nossa oração, receba, Senhor, a nossa gratidão, receba, Senhor, glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, amém, Jesus, aleluia. Podemos aceitar, meus irmãos, igreja do Senhor. Vamos ouvir nesta noite as nossas irmãs louvar o santo nome do Senhor, amém. As irmãs já estão preparadas para louvar o Senhor, amém. Glórias a Deus. Glória
Oh
oferta nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Louvado seja Deus por essa noite fria, mas na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui um versículo rapidinho aqui da palavra de Deus. Louvado seja Deus, que se encontra em... Essa Bíblia não é a minha, né? Então eu fico meio perdida, né? Louvado seja Deus. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7. Diante fala que não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Vou ler rapidinho aqui os irmãos, só para meditar nessa palavra, onde nós fazemos uso sobre os dízimos e oferta, qual o Senhor fala que não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubar o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas aos sábados. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. O 10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. E se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abundância. Louvado seja Deus. O Senhor é fiel e é o Deus da providência, né? Sabemos que nós devemos trazer para a casa do Senhor aquilo que é do Senhor, né? Devemos ser fiel, devemos ser voluntário, né? Aqui nós devemos dar com voluntariedade, com amor, né? Não de nós mesmos, mas aquilo que é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. E a Bíblia diz bem claro, né, que nós devemos trazer tudo para a casa do Senhor, dízimos, oferta, para que possamos manter a obra do Senhor. E aí você fala: fazer prova de mim, né, porque Ele é o Deus da providência, é o Deus que abre porta, é o Deus que abençoa, é o Deus que abre a janela do céu e derrama uma bênção tal, a qual nós nem imagina, né, o quanto Ele é fiel para nos abençoar. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos aqui e somos gratos ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, por tudo quanto Ele tem nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, né? E que possamos ser fiel ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Ele é fiel a nós, que possamos ser fiel ao Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe. Vamos louvar o Coríntios. Vamos fazer oração pela oferta? Toca a mão assim. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor meu Deus, ó meu Pai querido, pelos seus filhos, pelas suas filhas, que vão ficar na tua casa, ó Pai, ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, ó meu Deus, o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor, meu Deus, para que não falta o direito na tua casa, meu Pai, a prosperidade da tua honra, Senhor, meu Deus amado, meu Senhor, meu Deus, continua prosperando, a vida de cada irmão, de cada irmã, esta noite, ó, só financeira, só espiritual.
Nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, nessa noite. Irmãos, eu acabei aqui passando aqui, eu quero pedir perdão para os irmãos. Eu quero apresentar essa noite aqui o nosso diácono, o irmão Leonilson. O irmão tinha que estar aqui já no culto. Amém, irmão Leonilson? O diácono Leonilson vai trazer a palavra de Deus nessa noite. Amém? Vem aqui, irmão Leonilson, pode assumir aqui no público. Amém? Servo de Deus. Muito obrigado aqui, vai adorar a Deus pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Vamos orar pelo servo do Senhor, que já está nas mãos do Senhor, para que Deus continue abençoando a palavra. Amém? Meu Deus e meu Pai, nessa noite, meu Pai, teu filho está aqui, Senhor Jesus. Ó, meu Pai querido, Senhor, fala conosco através da palavra, Senhor. Ó, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ó, meu Senhor, que se edifica através da tua palavra, Senhor. Ó, meu Deus, que a glória do Senhor seja transbordante nas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, nós vamos sair daqui edificados pela tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toma nas tuas mãos, meu filho, Senhor. Usa ele, Senhor Jesus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Meu Deus, para falar com a tua igreja. Meu Deus, que ele vai ser um canal de bênção para a tua igreja agora, Senhor. Ele vai ser, meu Deus, meu Pai, ser um mensageiro. Vai trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Ó, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Não fale, Senhor Jesus, a Deus. Comigo aqui, no Senhor Jesus. A gente está muito feliz de estar hoje na presença de Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque foi para isso que nós somos chamados, né? Nós, a palavra da nós, de todos nós, Deus. Agora você conseguiu ganhar, Deus abençoe. Porque foi para isso que nós somos chamados, né? A palavra fala que fomos chamados, somos criados para louvor da glória de Deus. Temos privilégio, né? Jesus falou que não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Fomos escolhidos pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso. E cada dia na presença do Senhor, isso é muito gratificante, irmãos. A própria Bíblia fala que vale mais um dia na presença de Deus que mil em qualquer outro lugar. A gente passa na presença de Deus e ganhamos direção para anos e anos da nossa vida. Ganhamos sabedoria, graça de Deus, para que a gente possa fazer a vontade de Deus e não a nossa. Amém, amados? A gente ministrar a palavra, vou procurar ser prático, rápido, bem objetivo aqui, para que a gente possa ser alimentado pela palavra de Deus. Vamos mais, pedir para a gente abrir, cada um de nós abrimos a Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Palavra de Deus no nosso coração. Amém, amados? Eu vou ler aqui, a gente vai acompanhando e fazendo a gente vai ministrando a palavra do Senhor. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, amados: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18. Portanto, nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, amados? Só até aqui. Vamos, amados, né? A palavra do Senhor é o nosso coração, a nossa vida. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve essa carta aos Coríntios, da igreja que está em Corinto. Isso serve para todos nós, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, amados. Lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas,
e fala que ela é apta para discernir os pensamentos do nosso coração. Então o meio de comunicação mais eficiente é a palavra, e Deus usou a palavra para nos trazer a salvação. Jesus é a palavra, o verbo vivo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aqui, amados, Paulo, ele vem falando sobre a nossa natureza. Amados, nós somos o povo de Deus, povo limpo, zeloso e de boas obras. Mas nós também somos frágeis. A palavra fala que nós somos vaso. E existe vaso de honra e vaso de desonra. E para a glória de Deus, nós somos vasos de honra. Que lutemos para ser esse homem, essa mulher que Deus se agrada da nossa vida. E aqui Paulo fala, amados, das nossas naturezas. Que nós somos homem e mulher de Deus, porém, nós temos uma natureza terrena. Nós temos uma natureza herdada do primeiro Adão. Ela foi subtraída pela presença de Cristo em nós. Quando fomos salvos, ou fomos alcançados por Jesus e nos decidimos por Jesus. E aí Paulo ele fala aqui, ó, por isso não desfalecemos, de que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Aqui, amados, Paulo fala de uma certa urgência de renovação na nossa vida, porque nós somos salvos, curados, libertos, regenerados por Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que nós temos uma natureza externa. A beleza e a formosura e a graça, mas ela é passageira. Aquela beleza dos 15 anos, 20 anos, 30 anos, é tudo passageiro. E esse aqui é o nosso homem exterior, amados. O que é se corromper? Perder o brilho, perder a destreza, perder aquela atratividade. Isso acontece com a nossa natureza terrena. Mas Paulo ele vai nos orientar aqui que o mais importante de tudo, amados, não é que algo vai ser 100% e algo vai ser 10%. Paulo está dizendo assim, a vida terrena é importante sim, os compromissos sociais, familiares, importantíssimo. É nesse meio que Deus se manifesta e que a gente mostra que tememos a Deus. Mas Paulo vai falar do nosso homem interior, da nossa natureza espiritual. Esse homem que foi salvo em Cristo Jesus. Quando a palavra fala, ele que remiu a nossa alma da perdição, ele que nos salvou com a poderosa mão dele, através do Evangelho da graça, é esse homem interior que foi alcançado por Deus. A Bíblia diz lá no livro de Efésios que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou pela graça manifestada em Cristo Jesus. E hoje, amados, nós estamos vivos e acesos diante de Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus. E aqui Paulo vai dizer que nós temos que alimentar a nossa vida espiritual. Assim como lá no Antigo Testamento, Deus ele fala na palavra que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse é o nosso homem interior, a nossa vida espiritual. O que vai nos trazer nos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos na presença de Deus? É a nossa vida espiritual. Ela deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Nós devemos alimentar esse homem interior. Por isso que Paulo fala assim, ó, contudo, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Por que Paulo usa esse espaço do tempo de dia em dia? Paulo vai dizer que é uma urgência a gente ser renovado, a gente ser avivado, transformado por Deus. É de dia a dia, ou seja, o menor espaço do tempo existente, de dia em dia, mas do dia a dia, é que a gente pode e deve ser renovado por Deus. Agora, se a nossa vida espiritual vai acabar, acabou a nossa vida. Eu estava vendo um documentário e eles colocavam assim no vídeo de alguns países onde começou o Evangelho, onde era um avivamento contínuo, ininterrupto. Homens e mulheres de Deus nasceram ali naqueles lugares, e infelizmente, como Paulo fala aqui do homem interior, a chama se apagou no coração de muitos cristãos, e eles fizeram um vídeo dizendo, olha, uma ex-igreja, um monte de lugar onde era igreja, que tinha avivamento, hoje são cinema, teatro, são até casas. Uma coisa assim que nos deixa entristecidos. Nossa, como isso foi chegar? Como chegou a isso? Fechar uma igreja avivada num país. Isso, mas é falta de fervor, falta do fogo genuíno de Deus. Fiquemos com a palavra de Deus que fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo tem que ser mantido pela nossa vida. A responsabilidade é nossa. O fogo no altar, lá no tabernáculo, ele foi aceso por Deus. O fogo veio de Deus.
de Deus. Só que para manter esse fogo, Deus separou o sacerdote, o sumo sacerdote, e deu uma ordem, que eles deveriam alimentar aquela chama. Ou seja, existe o trabalhar de Deus e existe a responsabilidade humana. Deus faz sempre a parte dele. Se a gente der o primeiro passo, Deus já tem o segundo, o terceiro passo, já prontinho para a nossa vida, para atender a nossa fé. E aqui, amados, Deus ele fala na palavra que o homem deveria manter aquela chama acesa, responsabilidade, de dia e de noite. Amados, nós temos devemos fazer do nosso coração esse altar, onde Deus possa fazer o fogo dele arder continuamente. Mas assim, amados, Paulo fala aqui, ele fala que o nosso homem interior deve ser renovado de dia em dia. Como que esse homem interior ele se alimenta? Se a alma precisa ser alimentado pela palavra, alimentado por orações, alimentado por louvor, por adoração, por clamor, por gemido, por derramar na presença do Senhor. Porque essa é a vida do cristão, amados. A vida do cristão ela não é fácil. A vida do cristão, querendo ou não, a gente já está numa guerra espiritual. A palavra fala que a nossa luta ela não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha quem é o crente. Ele é um guerreiro, ele é um soldado adestrado por Deus. E ele não deve de maneira alguma abandonar as suas armas e perder a sua fé. Isso é tão importante que Jesus fala, quando vier o Filho do Homem nas nuvens, porventura achará a fé na terra. Amados, é a fé que mantém esse homem interior, o avivamento, a chama do Espírito Santo no nosso coração. Isso nunca, de maneira alguma, deve se apagar, amados, de jeito nenhum. Isso deve ser mantido aceso, isso deve ser mantido como uma lavadeira, cada vez mais forte, cada vez maior, para que a gente possa desfrutar de coisas grandes e firmes da parte do Senhor. Mas Paulo fala aqui desse homem interior, e é com esse homem interior que Deus se comunica. Deus não se comunica com o nosso homem físico. Fisicamente a gente trabalha, resolve questões humanas, mas é esse homem espiritual que Deus se comunica. É esse homem que deve estar, amado, latente, pungente na nossa vida. Ele que deve estar alimentado com a palavra de Deus, com orações, com jejum, com consagração, com derramar, com gemido na presença de Deus. Esse homem interior avivado nosso aqui, salvo, regenerado em Cristo, ele quer clamar a Deus, ele quer adorar a Deus, ele quer bendizer a Deus. Ele sabe onde está o escape, ele sabe onde está a solução. É em Deus, não está em outro lugar, só em Deus. E aqui, amados, no verso 17, Paulo fala assim, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala, amados. Se a gente tiver avivado, renovado, avivado na presença do Senhor, em plena comunhão íntima, profunda, verdadeira, o relacionamento verdadeiro com o nosso Deus, a gente vai entender isso, que a nossa tribulação, provação, dificuldade, oposição, ela é leve e ela é momentânea. Amados, aqui Paulo usa essa palavra momentânea no sentido assim, ela só dura um momento. Toda luta e toda prova, mas tem começo, meio e fim. E melhor do que tudo, Deus tem um propósito. Deus, o nosso Deus, é um Deus de propósito, desígnios e objetividade. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo mais. Isso é tão verdade. Eu estava olhando um cristão esse dia, ele passou mal. Ele foi ao hospital e ao ir ao hospital ele abençoou 3 pessoas. Ele no caminho socorreu 3 pessoas. Evitou um acidente, ajudou uma pessoa enferma e ajudou uma pessoa a encontrar um caminho profissional, de um profissional para cuidar da pessoa. Porque, rapaz, crente é abençoado até quando está doente, até quando passa a prova. Mas não é só isso, no mundo espiritual Deus tem propósito, Deus tem objetivo para a nossa vida. Nós somos criados, a Bíblia diz, somos criados para louvor da glória de Deus. Nós somos os homens e as mulheres que Deus escolheu. Então aqui, o apóstolo Paulo fala leve e momentânea. Dura só um espaço de tempo, amados. A luta não é para sempre. Nenhuma luta é para sempre, amados. Porque nenhuma luta é eterna. Eterna é só o nosso Deus. É por isso que nós somos chamados de vencedores, mais do que vencedores. Porque a gente venceu uma luta, já vem outra, e depois vem outra, e vem outra. E a gente vai lutar até o fim. Só que a palavra fala assim, olha que sério que a Bíblia diz.
que nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, porque o soldado está a fim de agradar aquele que o alistou. Nós somos alistados no exército, amado, e a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, é contra a oposição do próprio inferno contra a nossa vida. E nós somos vencedores, porque nós não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Conosco está o Senhor, valente na batalha, é aquele que nos deu vitória, que nos dá vitória e nos faz mais do que vencedores. Por que Paulo fala que é leve, irmãos, e momentânea, tribulação, que produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação? Amados, se a gente comparar as grandes vitórias, as bênçãos, as vitórias, os privilégios que Deus nos dá, amados, as lutas que passamos, a gente vai comparar e vai dizer, não é justo. Até que eu não passei uma luta a tamanho, uma luta à altura da bênção que nós recebemos. Mas toda qualquer luta que a gente passa, é porque Deus fez em nós uma estrutura. A palavra fala que Deus não nos deixa ser tentado, além do que possamos suportar. Porque se tem alguém que nos conhece verdadeiramente, é Deus. O salmista chega a dizer que Ele nos conhece e Ele lembra que somos pó, e que nós viemos do pó, e que nós temos fraquezas e deficiências. E não nos deixa ser tentado, provavelmente aquilo que possamos suportar. E aí Paulo vem dizer que toda a tribulação, o problema que passamos, comparado com a glória de Deus, isso não é nada. Amados, comparado com a glória de Deus, isso não é nada. Comparado com aquilo que Deus já está fazendo, já fez. O salmista que fala no Salmo 103, o que daremos ao Senhor? Por todo o benefício que o Senhor tem nos concedido e tem nos dado. Amados, isso não vai acontecer, mas imagina que se hoje Deus falasse, não, a partir de hoje eu vou dar a vocês uma bênção mais. Mesmo assim, nós ainda teremos uma vida de 80, 200 anos para frente, para só agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez com a nossa vida. A maior obra de todas foi Jesus na cruz do Calvário declarar a Deus e dizer, Senhor, nas suas mãos entrego o meu Espírito, está consumado. Essa é a maior bênção. A bênção da salvação eterna, ter o nome no livro da vida do Cordeiro, ser chamado, ser um dos bem-aventurados, que vai ser chamado a cear nas bodas do Cordeiro, aqueles que terão direito à primeira ressurreição, a qual a palavra diz que a morte e o pecado não terá domínio sobre ele. Esses somos nós, amados. Mas olha, Deus tem feito grandes coisas. A palavra diz que o povo de Israel, quando passava no meio do deserto, a roupa crescia junto, o sapato crescia junto. E Deus, Ele é o Deus que dá a comida, a bebida, a vestimenta. Deus cuida das pequenas coisas e das grandes coisas. Deus é um Deus de pequenos detalhes e Deus é um Deus de grande glória. É o nosso Deus, fiel e verdadeiro. E o apóstolo Paulo, ele fala, é leve e momentânea. Por quê? Produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não é de se comparar, mas o preço que a gente paga para receber uma bênção de Deus, a gente paga um preço alto e a bênção é 5 vezes maior do que aquilo. É Deus, irmãos, é Deus. Ele não dá porque merecemos, Ele dá porque a graça dele está em nós. Toda e qualquer bênção que Deus nos concede, irmãos, tem um propósito, tem um objetivo. E de maneira alguma estaremos sozinhos. A palavra diz em Hebreus, não te deixarei, nunca jamais te desampararei. O Senhor é conosco. E aqui, amados, no versículo 18, o apóstolo fala assim, ó, portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Mas tudo que a gente vê de luta, de dificuldade, de oposição, tudo isso é passageiro, amados, tudo isso é temporal, é só um espaço de tempo, e tem começo, meio e fim. Mas a bênção de Deus, a palavra fala que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor é que vem sobre a nossa vida. É Ele que nos abençoa. E a Bíblia diz que a bênção de Deus ela vem de geração em geração. Que se a gente for leal a Deus, fiel a Deus, a bênção vem sobre nós. E como foi lido em Malaquias, diz que a gente, que o nosso celeiro vai transbordar. O que é isso, amados? A bênção vai vir de uma maneira tão poderosa sobre a nossa vida, que quando a gente vai estudar aquele texto, uma das traduções fala assim, todo o celeiro que você tiver, por maior que seja, ele não vai ser suficiente para você conter as bênçãos de Deus. Você vai ter que dividir com alguém. Você vai ter que, isso vai transbordar para com a igreja, para com os amigos, para com as nações.
Então a bênção ela nunca é só para nós, ela transborda para com a nossa vida. E aqui, amados, o apóstolo fala que aquilo que a gente não vê, isso é eterno. Mas o que a gente não vê, amados? A glória de Deus, as coisas grandes, os mistérios, as revelações. A gente não consegue ver, como disse no Antigo Testamento, o moço de Eliseu estava ali, foi cercado por carros e cavalos dos inimigos, e o moço de Eliseu se preocupa muito e diz: ei, Eliseu, estamos perdidos, agora não tem mais jeito, nós estamos, tem um monte de exército aí, a gente acabou para nós. E Eliseu ora e diz: Senhor, mostra esse moço o que o Senhor tem usado. Sabe o que é isso, amados? A palavra diz lá no Antigo Testamento: mais são os que são conosco do que aqueles que estão contra nós. E no Novo Testamento vai dizer que maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. A palavra diz que Deus ordena os seus anjos a nosso respeito para que a gente não tropece em perda alguma. Isso são coisas eternas, amados. Nós somos protegidos por Deus, guardados por Deus. E a palavra do Senhor chega a dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nesse versículo ele chega, Deus, a palavra é inspirada. O escritor diz assim: quem tocar em vós, toca na menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus, mas é aqui bem dentro dessa bolinha preta. Antes de alguma faísca chegar lá, ela já foi defendida por muita coisa. Imagina o cuidado do nosso Deus. Nós somos cuidados por Deus. A Bíblia diz que nós somos propriedades peculiares de Deus. Nação santa, povo adquirido, propriedade particular de Deus. Ninguém toca em nós, ninguém faz nada em nós, se nosso Deus não autorizar, não permitir. E Deus cuida. Deus tem algo na nossa vida, amados. Deus tem algo grande, profundo. Como diz a palavra, quando não viu, o ouvido não viu, e não subiu ainda ao nosso coração. São coisas inimagináveis para a nossa vida. É o que nosso Deus tem. Porque o nosso Deus, ele faz nova todas as coisas. Nosso Deus, ele é poderoso. E no livro que a gente lê, o livro do Apocalipse, tem uma palavra muito rica. E lá no Apocalipse, a palavra fala que ele criou novos céus e nova terra. No livro de Pedro, ele vai dizer assim: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Isso não tem preço. Isso, mas não tem qual o sacrifício, qual o preço que a gente paga, a gente vai dar novos céus e nova terra. E tem uma palavra que o Senhor fala: de lá a gente nunca mais vai sair. A palavra fala que o Senhor vai limpar os nossos olhos toda lágrima, porque todas essas coisas serão passadas. Isso a gente não consegue ver com os olhos físicos, mas só com uma visão espiritual. Saber que o nosso Deus nunca perde o controle, e o trono dele nunca é abalado. Amado, já pensou nisso? Um reino, um trono que nunca é abalado. A gente vê reis que são sucedidos por outros, porque o fim deles acaba. O nosso Deus, o reino dele nunca terá fim, e nós fazemos parte desse reino. Nós somos chamados e agraciados por esse Deus. Mas essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, para a gente não se atentar nas coisas que se vê, mas naquelas que a gente não consegue ver ainda. Porque a bênção que estamos buscando, com certeza o nosso Deus vai nos surpreender, vai nos conceder vitória. Então guardemos essa palavra, que sejamos Deus a ficar na presença do Senhor avivados, nunca deixar a chama do Espírito Santo se apagar, porque a nossa leva momentânea é passageira. Por mais que ela dure muito tempo, ela ainda é pequena diante dos planos eternos de Deus para a nossa vida. Amados, que Deus abençoe e que essa palavra Deus vai guardar o nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a palavra. Deus abençoe o nosso diácono irmão Wilson. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, que palavra gloriosa. Deus confirmando o que Deus já tem falado aqui no nosso meio. Irmãos, nós andamos por fé e não por vista. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Nesse versículo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Lá em Romanos, no capítulo 24 diz assim: porque em esperança somos salvos, nós somos salvos
servir a Deus é uma questão de fé. Aleluias. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 diz que andamos por fé e não por vista, né, irmãos? A fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Amém? Louvado seja Deus. Que palavra gloriosa da parte do nosso Deus, que Deus tem falado nesta noite, usando teu servo. Louvado seja o nome do Senhor. E palavras do Espírito Santo confirmando o que o Senhor já tem falado aqui neste púlpito, né? Louvado seja Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Meu igreja, quero dizer para vocês, para todos vocês, meus irmãos e irmãs, que quinta-feira nós estaremos aqui no culto de ensino da palavra, estaremos aqui tirando o período de oração, todos os cultos aqui estaremos orando no período de oração. Quem puder ficar de joelho, amém, mas quem puder, se tiver algum problema no joelho, pode orar sentado, mas ore, fale com Deus. Oração é falar com Deus, amém? E domingo nós teremos aqui a nossa escola bíblica dominical no novo horário, né? Nós estaremos aqui a partir das 5h30 estudando a lição da revista, né? A lição da nossa escola bíblica dominical para a edificação da igreja. Amém, Jesus? Glórias a Deus. E teremos o nosso culto, já vamos ficar para o culto. Aí, irmãos, nós vamos fazer um café aqui, amém? Ou antes da escola, ou depois da escola, a gente vai ver. A gente vai tomar um café aqui, porque a gente vai ficar direto no culto, amém? Então vai ser uma grande bênção. É na escola bíblica dominical que vamos crescer na graça e no conhecimento, amém? Amanhã, quarta-feira, estaremos lá na igreja sede, né, no culto de doutrina, com o nosso pastor presidente, nosso pastor Gilberto, e estarei pegando lá as revistas. Amém? Os irmãos que quiserem revista, pode falar comigo, já encomenda que eu já vou pegar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse culto de bênção, de vitória. Louvado seja Deus. Estivemos aqui à tarde fazendo um serviço aqui na igreja. E graças a Deus, viemos aqui, chegamos um pouco atrasados, mas aqui chegamos até que o Senhor tem nos ajudado. Amém? Isso é fé, é a fé. É a fé que faz a gente fazer a obra de Deus, irmãos. Amém? Nós não fazemos a obra de Deus porque a gente é bonzinho, porque a gente é porque a misericórdia de Deus, é a misericórdia do Senhor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque é a misericórdia dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Vamos Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, nessa noite, ó Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra de bênção, por esse culto de vitória, meu Deus. Ó Senhor Jesus, ó meu Deus amado, meu Senhor Jesus, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor, meu Deus, que nos levanta. Ó Espírito Santo, é o Senhor que está conosco, nos consola, Pai. Ó Pai Celeste, ainda mais, por mais que o nosso homem exterior não esteja cansado, meu Deus amado, conquistados, meu Deus, meu Pai querido, pelas lutas que passamos, pelas aflições que passamos, mas, meu Deus, o nosso homem interior está vivo, Senhor, está, meu Deus, guardado, meu Deus amado, na tua palavra, Senhor. Ó, meu Deus, meu Pai, te dou graças, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Ó, meu Deus amado, ó Senhor Jesus amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, te leve paz para os nossos lares. Ó Senhor, meu Deus, ó Pai querido, Pai celeste, continua nos abençoando, Pai, a tua obra neste lugar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Assim nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Eu não temo a noite, Cristo está comigo, vou dormir
ações do Espírito Santo de Deus, seja não só hoje, mas para todo sempre com o povo de